Olá! Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito interessante, tá? Que são as crenças. Oi, Sou, bem-vinda. Você é a primeira pessoa, a segunda que entra. Oi, Ana, bem-vinda. Hello, Solange. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa super interessante. Tá? E o que é super interessante? É nós falarmos sobre algo que faz parte da nossa vida, mas que nem sempre nós nos damos conta de que isso é um problema. Oi, Mila, bem-vinda. Então, para falar sobre isso, nós vamos... sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre crenças, tá? O que são crenças? Na verdade, quando nós falamos em crença, é a forma como cada pessoa enxerga o mundo. É a forma como as pessoas, elas projetam a imagem que elas têm do que elas acreditam e a partir desse momento aquilo é a verdade para ela. Patrícia, bem-vinda. Então, para algumas pessoas, nós podemos até dizer que crença é quase um sinônimo de fé. Mas nós temos que entender que existem crenças positivas e crenças negativas. Oi, Lu, oi, Miriam, bem-vindas. Tá, hoje nós vamos começar falando sobre crenças, tá? E como a crença ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, quando nós temos uma crença, aquela crença, muitas vezes, nós nem questionamos. Tá? E quando alguém questiona, muitas vezes nós não sabemos nem o que dizer para a pessoa. Eu gosto, quando nós falamos de crença, de sempre contar uma historinha. Quem me conhece sabe que eu adoro historinhas. Tá? Eu gosto muito de ler. Ultimamente estou um pouco relapsa, porque é tanta informação que às vezes você tem que fazer escolhas. Isso não tem sido tão legal. Oi, Andréia, bem-vinda. Então, vamos lá. Eu acho que essa historinha ela exemplifica muito o que é uma crença para nós. E depois nós vamos falar um pouco sobre como é que isso funciona no nosso dia a dia. Diz que o rapaz casou com a moça e ele olhou para ela e um dia ele chegou com um peixe tamanho médio, e olhou para ela e falou: vamos fazer um peixe assado? E ela falou: perfeito. Ela pegou o peixe, limpou o peixe e paft! Cortou a cabeça do peixe e paft! Jogou a cabeça do peixe no lixo. Oi, Angélica, bem-vinda. E o rapaz olhou para ela e falou assim: mas por que você... O que te fez jogar a cabeça do peixe? A minha mãe sempre fez o peixe assado com cabeça. Por que você jogou fora? Gisele, Paula, bem-vindas. E ela olhou para ele e falou assim: como assim? Na minha família, nós sempre fazemos o peixe sem a cabeça. Ele falou: tá, mas por quê? E a moça olhou para ele e falou: eu não sei. Desde que eu nasci, na minha casa, peixe assado é sem cabeça. Minha mãe me ensinou assim. Ele olhou para ela e falou: tá, tudo bem, mas por quê? Ela falou: eu não sei te explicar. Ele falou: tudo bem, não tem problema. Oi, Gil, bem-vindo. E aí, Pedro, ele passou um tempo, eles foram jantar na casa da sogra e estavam lá. Ele olhou para a sogra e falou: sogra, eu tenho uma dúvida. Esses dias nós fomos fazer um peixe assado e a minha esposa cortou a cabeça do peixe e jogou fora. E eu perguntei para ela por que ela jogou fora, porque a minha mãe sempre fez o peixe com a cabeça. Por que vocês jogam a cabeça fora? Oi, Kátia, oi, Paula, bem-vinda. E a sogra olhou para ele e falou assim: eu não sei te explicar por quê. Minha mãe me ensinou a fazer peixe assim. Então, eu aprendi a fazer o peixe assado sem cabeça. Ele falou: tá, mas por quê? E a sogra pensou, olhou para ele e falou: eu não tenho a menor ideia. Então, tá bom. Passou-se mais um tempo, eles foram jantar e lá estava a avó. E ele olhou para a mãe da sogra dele e falou: eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Esse dia nós fomos fazer um peixe.
E a minha esposa cortou a cabeça do peixe e jogou a cabeça fora. A minha mãe sempre fez o peixe assado com a cabeça. E eu perguntei para ela, ela me disse que não sabia, que ela aprendeu com a sua filha. Eu perguntei para sua filha, ela disse que não sabia, que a senhora tinha ensinado assim. Então eu queria saber da senhora, por que que vocês não fazem o peixe inteiro? E a avó olhou para ele, riu e falou, é muito simples. Quando eu me casei, o meu forno era muito pequeno, então não cabia o peixe inteiro. Então o único jeito que nós tínhamos era cortando a cabeça e jogando a cabeça fora. E ele olhou para ela e falou, só por isso? Eu falei, não cabia no forno. E ele olhou para a esposa e falou assim, podemos começar a assar o peixe com a cabeça, já que o nosso forno é um forno maior? Ou seja, 3 gerações fazendo sempre as mesmas coisas. E ninguém nunca parou sequer para questionar o porquê se fazia daquele jeito. E é muito interessante, né? Porque as crenças são exatamente isso. São coisas que nós começamos a acreditar. Bem-vinda, Ana Lu. E que muitas vezes nós repetimos e sequer paramos para questionar se aquilo é real ou não. E quando alguém questiona, muitas vezes nós não sabemos responder, tá? Nós fizemos uma enquete perguntando quem sabia o que eram crenças limitantes. Tá? E das pessoas que responderam, a enquete só pode ser respondida no período de 24 horas, depois o Instagram ele paralisa e ninguém mais vota. 59% das pessoas responderam que sim, elas sabiam o que eram crenças limitantes. E 41% disseram que não. Então, existe uma coisa que é muito interessante. Oi, tudo bom? Vamos lá. Para falar de crenças, nós temos 3 tipos de crenças que nós precisamos lidar e entender com elas. De onde elas vêm, por que que elas vêm, sabe? Como é que isso daí, de certa forma, atrapalha a minha vida? E como eu posso usar isso a meu favor? Então, nós temos crenças que são aquelas crenças que nós trazemos simplesmente herdadas. Por exemplo, quando eu nasci, as pessoas olharam para mim lá no bercinho e falaram, é a cara da vovó. Naquela época eu tinha olhos azuis e era bem loirinha, então eu lembrava muito a mãe do meu pai. Automaticamente, como eu era muito parecida com a minha avó, hoje eu não sou tanto, a minha avó era bem mais alta, o cabelo era bem mais dourado e ela tinha lindos olhos azuis. Tá, eu puxei muito mais o pai do meu pai, que tinha olhos verdes e cabelo encaracolados e mais escuros. Mas tudo bem. Naquele período, oi Liza, bem-vinda. Todas as pessoas olhavam e falavam assim, é muito parecida com a avó. Só tem um problema, minha avó é de descendência italiana, então ela sempre teve uma personalidade e um gênio muito forte. Adivinha o que eu herdei? A Regina é geniosa. A Regina tem uma personalidade muito forte. A Regina é uma pessoa que diz o que pensa. A Regina não leva cru para casa, não. Ela vai lá, pau, pedra. A Regina falou, levou. Só que muitas vezes, oi Dulce, bem-vinda, isso não é tão real. Eu realmente sou uma pessoa que tem personalidade forte, eu sou uma pessoa que normalmente falo o que eu penso, mas com cuidado para não magoar o outro. Eu sou uma pessoa que antes de falar eu penso 10 vezes, embora muitas pessoas achem que não. Tá? Mas o fato de eu ser parecida com a minha avó, eu já herdei um monte de coisa dela. E o que é interessante é que nunca ninguém disse que eu era tão bonita quanto a minha avó. Olha que interessante. Nunca ninguém disse que eu era tão inteligente quanto a minha avó. Nunca ninguém disse que eu era tão determinada e persistente como a minha avó. Por quê? Porque quando nós herdamos uma crença, quando uma crença nos é doada de presente, normalmente ela vem como uma prova de amor. O que significa uma prova de amor? Significa algo que normalmente eu sou parecida pelo lado ruim, não pelo lado bom. Pare por um momento e pense dentro de você.
O que a tua família falava ou fala sobre você? Você é parecida com quem? Oi, Vanessa, bem-vinda. O que você recebeu como crenças da sua família? Tá? A minha avó, por outro lado, ela sempre me disse uma coisa, que foi uma crença que ela incutiu e que foi super legal e positiva. Você é igual a mim, você tem o sangue dos canapes, você tem o sangue dos italianos. O que você quiser, você consegue. Você é extremamente determinada. Adivinha o que aconteceu? Tudo que eu quero eu consigo, porque é uma crença. Agora, quantas vezes eu não recebo esse lado positivo da crença, eu só recebo o lado negativo da crença. E o pior, eu começo a acreditar nesse lado negativo. E eu carrego isso a minha vida inteira. Tá? Vamos lá, vamos pegar algumas crenças e que nós repetimos sem nem saber e sem nem questionar. É mais fácil um cavalo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá? Essa frase tinha sentido quando foi criado. Só que depois ela foi sendo deturpada. O que é a ponta da agulha? Antigamente, lá na época de Cristo, todo lugar... como é que a gente diria? Todo vilarejo tinha uma porta de saída que era muito pequena e que o pessoal usava para entrar e sair em épocas de guerra. Então o que acontece? Para passar era tão baixa que o camelo tinha que se abaixar. Então, nós começamos a misturar alhos com bugalhos e vamos transformando isso em crenças. Vamos uma que todo mundo já falou, já ouviu algum dia. É muito difícil ganhar dinheiro. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Dinheiro é sujo, tá? Dinheiro é o mal de todos os nossos... Como é que era mesmo? O dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quantas crenças nós carregamos e nem questionamos. E quando nós questionamos, normalmente o outro não sabe responder. Minha mãe tinha uma frase: você acha que nós temos uma árvore que dá dinheiro lá no fundo do quintal? E um dia eu olhei para ela e falei, não, mas tem árvore que dá dinheiro? Se tivesse, eu queria plantar. Ou seja, a criança pergunta e muitas vezes nós não levamos ela a sério. Mas pare por um momento e pergunte agora: quais são as crenças que eu herdei? Por ser parecido com quem na família? Tá? E quando a crença... Tá, ela é muito forte, ela vem de uma pessoa que tem muito poder, como a nossa mãe, o nosso pai, a avó que a gente gosta, o irmão que a gente admira, a irmã que a gente admira. O que isso gera em nós? O que isso provoca em nós? Tá? Nós carregamos aquilo como uma limitação. Então, essas são as crenças que eu herdei. Tá? Por ter nascido naquela família, naquela religião, naquele vilarejo, naquela cidade. Agora, eu tenho as crenças que eu crio. Normalmente, tá? Nós falamos que as crenças elas são criadas depois dos 7 anos. E nós temos 2 tipos de crenças que são extremamente fortes. Tá? Um é o que a gente chama de crença limitante. Ou... quando nós trabalhamos com a terapia da linha do tempo, nós falamos decisões limitantes. O que significa isso? Para quem é mais velho, vai lembrar muito bem da cena que eu vou colocar agora. E depois eu vou colocar uma cena mais atual. Mas no filme, um dos meus filmes prediletos quando eu era mais jovem, era O Morro dos Ventos Uivantes e O Vento Levou. E tem uma cena do Vento Levou que é maravilhosa. É aquele momento onde a Scarlett O'Hara, ela volta para a terra dela, a famosa Dara, e ela se joga no chão, ou seja, ela vem pós-guerra, ela vem num período onde ela passou fome, onde a vida realmente foi difícil, e ela diz para ela mesma: eu juro que nunca mais eu vou passar fome, mesmo que eu tenha que matar, que roubar ou que enganar. Ali ela tomou uma decisão emocional. As decisões ou as crenças não são racionais. Por isso que nós não questionamos.
Então, o que ela faz? Ela tomou uma decisão. A partir daquele momento, mesmo ela não tendo mais a menor possibilidade de passar fome, ela acaba fazendo tudo aquilo que ela se comprometeu que ela faria para não passar fome. Tá? Quando nós pensamos, pense em um momento da sua vida onde aconteceu algo que te machucou muito. Tá? Algo que realmente, por exemplo, de repente pode ter sido uma relação afetiva onde você foi traída e aí você prometeu que nunca mais você ia amar, nunca mais você ia confiar, nunca mais você ia deixar aquilo acontecer. E a partir dali é como se você tivesse colocado um elástico nas suas costas. E esse elástico, ele vai te puxar para trás. Ele vai, toda vez que emocionalmente você se sentir naquele contexto de ameaça, você vai ter aquela reação sem pensar. Por quê? Porque você criou ali uma limitação emocional. Ah, Regina, então e aí? O que é que nós fazemos? Então, aqui é um momento onde sempre nós vamos ter que trabalhar as decisões que nós tomamos. Então, primeira coisa para nós mexermos com qualquer crença, com qualquer mudança na vida, e eu bato muito nessa tecla. Não dá para fazer nada na nossa vida sem o primeiro passo é eu me conscientizar. Hoje a minha rinite está bem atacada, então a minha voz está meio estranha por conta disso. Essa mudança de tempo está deixando minha rinite enlouquecida. Então, assim, primeiro ponto. Quem já participou... Olá, Renata, bem-vinda. Quem já participou, já acompanhou alguém que participou dos Alcoólicos Anônimos ou de qualquer processo de desintoxicação? Qual é o primeiro passo? É nós termos consciência ou conhecimento de que nós realmente temos um problema. Se você não acha que aquilo é um problema, por que raios você vai trabalhar ou mexer naquilo? Você não vai mexer. A Lu está dizendo, eu criei várias crenças emocionais. Lu, todos nós criamos. Sinta-se em paz, porque você faz parte do grupo. O que é importante é nós termos a consciência, nós termos conhecimento sobre essas crenças e aí nós conseguirmos desmontá-las ou ressignificá-las. Tá? Porque crença, nasceu nesse planeta, você já nasce com uma caixinha, uma sacolinha que ela não é devolvida para você colocar crenças, tá? Então fica super tranquilo. O importante é ter a consciência de que todos nós temos e que muitas vezes nós não nos damos conta e por isso que nós buscamos a terapia, por isso que quando um amigo ou uma amiga diz algo e nós rejeitamos, nós precisamos respirar fundo e olhar de novo para aquilo, porque o primeiro passo em relação a qualquer processo de mudança é a nossa rejeição, porque dói, porque incomoda, tá? Por isso que as pessoas ficam tão incomodadas. Você está fazendo igual a sua mãe. Eu não sou igual a minha mãe. Para, respira. Será que eu estou fazendo igual? Poxa vida, toda vez que chega um cara legal, você dá um jeito de fazer ele cair fora. Você sabota a relação. Eu não faço isso. Para, respira. Será que eu não faço? Oi, Kika. Oi, Carla. Bem-vinda. Então, o primeiro passo, 50% do nosso processo de cura é nós termos consciência do que é e por que está atrapalhando a minha vida. E nós temos crenças em relação ao dinheiro, nós temos crença em relação aos homens, em relação às mulheres. Quantas vezes eu não atendi mulheres super legais e elas diziam pra mim, ai, mas você não entende, não tem cara legal no mercado. Aí eu atendi um cara super legal e ele olhava pra mim e dizia, você não entende, não existem mulheres legais no mercado. Eu falava, cara, mas eu acabei de atender uma mulher e um homem que são legais e ambos estão solteiros. Por que eles não conseguem se enxergar? Porque toda vez que nós temos uma crença que nos limita, eu não enxergo aquilo que eu não acredito. Tá? É muito interessante isso. Eu só consigo enxergar aquilo que eu acredito. Tá?
Emília, eu acho, eu com a barreira para aprender inglês, eu não me acho capaz. Emília, então nós vamos trabalhar alguma coisa, pode me apresentar? Olha, Laísa, como psicólogo é proibido, mas eu adoraria fazer uma festa com clientes solteiros. Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que é uma crença limitante? É uma crença que eu crio em um momento da minha vida sobre um forte impacto emocional, e aquele forte impacto emocional me cria um medo, como se eu tivesse medo de sentir dor. Tá? E ao ter dor, eu crio uma proteção, ou seja, quando eu vou me aproximar, essa proteção me puxa para trás para que eu não sinta dor. Tá? Assim, de uma forma bem... Eu tento explicar sempre de uma forma muito simples, porque se eu for explicar no psicologuês, possivelmente metade das pessoas que estão aqui não vão me entender. Mas é isso. É uma proteção que eu criei no momento que era necessário, mas eu continuo usando aquela proteção mesmo quando não se faz mais necessário. Entendeu? E aí, eu não sei por que as coisas não caminham. Então, esse é o primeiro. Aí nós temos um outro tipo de crença que a gente chama de decisão de afastamento. O que significa isso? É quando eu caminho em direção ao que eu não quero. Vamos lá. Mulheres fazem isso, que é uma beleza. Alguém disse, não esqueça de me convidar para a festa também. Mandou minha palavra de honra. Então é assim. Nós fazemos isso, que é uma beleza, tá? Quando nós dizemos, não é que eu queira ser magra, eu só não quero ser gorda. O que eu estou dizendo? Eu quero ser gorda ou quero ser magra? Eu não quero ser magra, eu só não quero ser gorda. O que meu cérebro está olhando para isso? Eu estou dizendo o que eu quero ou o que eu não quero. Às vezes, durante a terapia, eu pergunto para a pessoa, o que você quer? E a pessoa me diz tudo que ela não quer. Eu já sei, ela está com uma decisão de afastamento ou uma crença de afastamento. Então, até para nós observarmos. Então, as pessoas falam, pô, psicólogo tem uma intuição. Gente, não é isso. Nós aprendemos a observar. Eu sou uma pessoa que eu faço isso há 30 anos. Se eu não fizer isso bem, algo está errado. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu me refiro às coisas que eu realmente quero? Eu realmente tenho claro o que eu quero ou eu não tenho claro? Eu sei exatamente o que eu quero? E é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes, quando você faz uma constelação, seja familiar, seja uma constelação das deusas, seja uma constelação de casal, seja uma constelação profissional, é muito comum, tá? Que a pessoa diga assim pra mim, ai, sabe, eu quero que a minha Afrodite, eu quero que o meu lado sedutor, ele esteja à frente, porque eu quero vivenciar isso. Você coloca, tá? Quando você coloca a constelação, ela olha pra tudo, menos pra aquele lado. Às vezes a pessoa diz pra mim, não, é porque eu quero muito ser promovida. Você coloca a promoção, ela coloca a promoção do outro lado da sala e ela olhando pra uma coisa nada a ver, olhando pros pais. Tá? Na constelação das deusas é muito interessante. Não, minha relação com a minha mãe tá ótima. Ela coloca a mãe na frente. Aí você fala, você continua seguindo a sua mãe. Você continua, você não está olhando para o que você quer. Constelação de casal é uma beleza. Porque ambos dizem, oi Heloísa, bem-vinda. Eu estou aqui pelo meu casamento. É a única coisa que a pessoa não olha. Ou seja, conscientemente ela quer olhar, mas ela não está olhando. Por que ela não está olhando? Ah, Regina, você quer dizer então que ela tomou uma decisão de afastamento? Às vezes a decisão de afastamento foi tomada quando ela observou os pais brigando e ela disse, eu não quero ter esse tipo de relacionamento. Eu não quero passar pelo que a minha mãe está passando. Eu não quero sofrer como a minha mãe está sofrendo. Ou no caso de olhar e falar assim, eu não quero um casamento onde eu tenha que humilhar o homem que eu estou, porque minha mãe humilha meu pai. Tá? Eu não quero um casamento onde eu seja traída, onde eu seja abandonada, humilhada, desqualificada.
Eu estou dizendo o que eu quero? Qual é? Não é mais. O preço é o mesmo. Então, que tal se nós comprássemos o que nós realmente queremos? Que tal se nós disséssemos para a nossa mente olhar o que ela quer? Então, vamos lá. As pessoas, muitas vezes, dizem assim: Regina, você está falando de crenças. Crenças, tá? É uma coisa que não muda, ou muda. Todo mundo diz que muda. Tá? Na PNL, no coaching, na terapia da linha do tempo. O problema é que primeiro nós temos que ter uma base. Eu não posso construir uma casa se eu não tiver um terreno. Entendeu? As pessoas querem construir a casa e não tem nem o terreno. O que é o terreno? O terreno é a base do autoconhecimento. Eu entender o que eu quero mudar e por que eu quero mudar. Então, por exemplo, eu estou num processo de trabalhar esse ano, tá? Nesses últimos meses, autoabandono. O que é o autoabandono? O autoabandono é uma coisa que 90% das mulheres fazem. Nós nos abandonamos pelo filho, pelo marido, pelo trabalho, pela vizinha, por todo mundo. Nós cuidamos de todo mundo. Nós estamos no último da fila se sobrar tempo. Porque é capaz de sobrar tempo, nós ainda vamos fazer a doação do tempo. E esquecemos que se nós não cuidarmos de nós, nós não podemos cuidar do outro. Por que nós fazemos isso? Tá? Vamos lá. Ser mãe é viver, como é que é? Ser mãe é viver morrer no paraíso ou sofrer no paraíso. Que raio de crença é essa? Ser mãe é fantástico, mas dá um puta trabalho. Então, ser mãe é algo que realmente exige de nós, tá? Uma dedicação, uma série de coisas. Mas por que nós temos que sofrer no paraíso? Tá? Não é só, a Laísa está dizendo, sim, tem uma amiga que confunde amor com sacrifício. Padecer no paraíso. Obrigado, Emília. Obrigado, Paula. O autossacrifício. Mas não é só ela, Laísa. Não é só ela, Paula. Tá? Exatamente. Ser mãe é padecer no paraíso. Obrigada, Sô. Por que nós acreditamos nessa loucura? Tá? A Ana está dizendo, isso é a mais pura verdade, Regina. Sim, e quando você é mãe e você se cuida, você é egoísta. Tá? Eu lembro de uma amiga minha, eu tive uma época que 2 amigas tiveram filhos junto, diferença de meses. E era muito interessante, porque você encontrava ela nas festas com 2 crianças, uma de 2 anos, uma de colo, ela estava sempre no salto, linda, maravilhosa, e eu falava, cara, como é que a Ana consegue isso? Aí um dia conversando, ela falou assim, é muito simples, você se arruma primeiro, porque se você se arrumar primeiro, o marido espera você se arrumar para levar os filhos. Se você se arrumar os filhos, não dá tempo de você se arrumar. Eu falei, e como é que é essa coisa de você se arrumar primeiro? Ela falou, todo mundo me critica. Mas minha mãe dizia, você tem que estar bonita para manter esse casamento. Eu falei, cara, que legal a mãe dela ter dito isso. Agora, a outra, eu achava ela super bonita. Ela era até mais bonita do que a primeira, tá? Mas depois que ela ficou grávida, gente, ela engordou 30 quilos e ela nunca mais emagreceu. Parecia que ela tinha se transformado naquelas donas de casa dos anos 50, que vivia, só faltava o trequinho, o lencinho na cabeça. É como se ela tivesse, para provar que ela era uma boa mãe, ela ficou relaxada. Na verdade não é relaxada, a palavra correta é desleixada. E eu nunca entendi isso, porque se eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, que é ser mãe, por que raios eu tenho que me abandonar? Bem-vinda, Fernanda. Entendeu? Então são coisas que nós repetimos e nem pensamos. Homem não é confiável. Tá? Quem foi o homem na tua vida que te traiu? Eu tive um pai que pra mim foi super confiável. Oi, Elis, bem-vinda. O que significa super confiável? Ele me protegeu, ele foi provedor. Minha mãe casou com ele, quem amava ele era minha mãe, quem casou com ele foi minha mãe, não tinha nada a ver comigo. Tá? Ele era uma pessoa que quando viajava trazia presente. Então, por que raios
Homem não é confiável. Óbvio que tem homens que não são confiáveis. Óbvio que tem mulheres que não são confiáveis. Minha mãe diz uma frase muito legal. Regina, existem muitos homens que não prestam no mercado, mas também tem muitos homens legais. Assim como existem muitas mulheres que não prestam e tem muitas mulheres muito legais. Então, para quem eu vou olhar? Eu vou olhar para a crença que me direciona para quem eu não quero, ou eu vou criar a crença que me direcione para o que eu quero. Eu tive uma outra cliente há alguns anos, 10 anos atrás, que ela era asiática. E ela tinha uma crença que eu achava o máximo. Ela dizia assim, tudo que eu preciso vem aqui, ó, na palma da minha mão. E um dia eu falei para ela, quem foi que disse isso para você? A minha avó vivia falando isso e tudo que eu preciso vem. E eu lembro que teve um período que ela perdeu o emprego. E ela falou pra mim, já que eu perdi o emprego, eu vou fazer uma cirurgia pra ficar super bonita. Eu falei, eu sei, eu vou tirar a barriga. Eu falei, uau. Eu falei, você não tá com receio de não encontrar emprego? Ela falou, Regina, tudo que eu preciso vem aqui na minha mão. E eu lembro que ela fez a cirurgia, ela tava no meio da recuperação. 2 empresas procuraram ela fechou com a empresa para começar um mês depois. E todo mundo dizendo que não conseguia emprego. Eu fiquei olhando e falei, cara, a crença dela é super forte. Então, agora que vocês já entenderam que nós temos as crenças herdadas, nós temos as crenças criadas, e nós precisamos separar. Porque a herdada é aquilo que disseram que eu era desde que eu sou pequena. Eu ouvi tanto que eu comecei a acreditar. Então, agora nós temos que trabalhar com a nossa mente inconsciente. Então, vamos lá. Mente inconsciente. Totalmente fiel a nós. 100%. É tão fiel que é um problema. Porque se eu digo, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, o que ela faz? Ela paralisa e fala, tá, quando você decidiu o que você quer, você me avisa. E aí você não entende porque ela não te ajuda. Então, não é ser, Regina, você está falando de pensamento positivo? Não, eu estou falando de foco. Eu sempre bati nessa tecla. Gente, qual é a diferença do pensamento positivo para o pensamento negativo? E os dois não tem nada a ver com uma coisa chamada foco. Tá? Não adianta você ser super positiva que toda hora você muda de ideia. Você tem foco zero. Não adianta você ser super positiva e nunca saber o que você quer. Não vai adiantar em nada. Não adianta. Mas ela é negativa, mas consegue. Lógico, é foco. A diferença é se você vai fazer o caminho positivamente com flores no caminho ou negativamente com pedras no caminho. Isso é escolha do freguês, é escolha do cliente. Oi, Luzia, bem-vinda. Luzia, acho que eu tô te devendo a resposta de um e-mail. Relaxa que eu estou pensando como te responder, tá? Não esqueci de você. Entendeu? Agora, o que é importante? É o meu foco, é o que eu conto pra mim todos os dias, todas as horas. Vamos fazer uma brincadeira? Olha bem, um dia é igual a 24 horas, tá certo? 7 dias... Ou seja, 7 vezes 24 dá 168 horas. Vamos imaginar que você faça terapia, coaching, o que você for fazer, tá? Você faça 1 hora por semana, que é o que em média a gente faz. Mas vamos imaginar que você faça aí uma linha psicanalítica ou uma linha bem mais hard, que você faça 2, 3 vezes por semana. Vamos pegar 2 vezes, tá? Terça e quinta você faz aí o seu processo de terapia, seu processo de meditação. Você gasta aí 2 a 3 horas por semana com qualquer profissional. Tá? Se você passou 2 a 3 horas com esse profissional, vamos pegar 2 horas. De 168 horas, 166 horas você vai passar com você e 2 horas com o profissional. Quem você acha que tem mais poder de fazer transformação na sua vida? Você ou o profissional? Pois é, você. Por isso que só ir na terapia não resolve. Se na terapia você não tiver consciência do que você está repetindo, por que você está repetindo, como é que você vai mudar? Por exemplo, algumas vezes
A Lu disse, a gente mesmo, exatamente, Lu, é exatamente isso. Então, por que muitas vezes, quando nós falamos que eu falo, a pessoa chega e eu falo, ó, tem essa decisão, tem isso, eu explico, eu até brinco com a pessoa, vou levar mais tempo para você entender do que para trabalhar. Porque depois que você entende, eu já garanti 50% de resultado no meu trabalho. Enquanto você não entender, não tem mudança. Tá? E aí eu falo para a pessoa, tá, nós podemos fazer o quê? Ah, você tá com crenças herdadas. Vamos fazer uma constelação? Por que a constelação? Porque nós devolvemos para os antepassados onde foi que eles criaram isso. Então vamos imaginar que existe uma crença, tá, de pobreza, ou um pacto de pobreza na tua família. Ou um pacto de não poder ter dinheiro. Às vezes não é de pobreza. Às vezes você tem até uma boa vida, mas você não pode ter dinheiro na tua conta, que o dinheiro cai, algo desanda. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Nós vamos para a constelação, que a gente resolve mais rápido. Já resolve com todos os antepassados. Não, foi uma crença criada por você. Então, vamos usar o quê? Vamos usar a TLT e vamos buscar aquele momento onde você encontrou a crença, onde você criou a crença, e vamos ressignificar. Então vamos lá, a mente inconsciente não pode ser programada, porque ela já fez a programação dela de 0 a 7 anos. Então nenhuma mente inconsciente é programável, mas todas as mentes inconscientes são reprogramáveis. Então é como se eu criasse uma boneca da Barbie. Eu não consigo pegar o corpo e mudar, tá? O corpo da Barbie é da Barbie. O que eu consigo fazer? É o que vocês veem quando vocês vão numa loja de brinquedo. Você vê um monte de Barbie com a cor do cabelo diferente, com a roupa diferente, com os acessórios diferentes. É isso que nós conseguimos fazer com a nossa mente inconsciente. Nós conseguimos remodelar, nós conseguimos reprogramar. Tá legal, Regina, bárbaro. Mas, cara, não tenho dinheiro para terapia, não tenho dinheiro para coaching, não tenho paciência nesse momento da minha vida. O que eu faço? Em primeiro lugar, você vai identificar como é que você vai fazer, tipo quando a gente faz dieta. Vamos fazer um exercício de dieta, tá? Qual o primeiro passo que a gente faz quando vai fazer dieta? Pelo menos quando você vai fazer uma dieta mais séria com uma nutricionista. Qual é a primeira lição? Ela pede para você observar o que você come. Tá, aí você vai pegar um caderninho e você vai anotar no seu caderninho tudo que você come durante o dia. Ah, acordei 8 horas da manhã. Ah, tomei um café preto. Vou lá e anoto, café preto. Tá? Então, a primeira coisa, tá, Regina, e aí eu vou anotar as comidas para ela saber o que eu como e nós podermos mexer. Legal, com crença dá para fazer a mesma coisa. Primeiro, se faz a seguinte pergunta: o que eu quero da minha vida? O que eu quero? Você sabe o que você quer? E eu ouço muita gente dizer, o que eu quero eu não sei, mas o que eu não quero eu sei perfeitamente. Legal, anota tudo que você não quer na sua vida. Tudo que você tem medo de viver. Anota tudo que, na verdade, você não gostaria de estar vivendo. Ah, eu não quero estar só, mas eu estou só. Então, na verdade, eu já estou sabendo que eu estou vivendo uma crença. Ah, eu não quero ser rica, mas eu só não quero ser pobre. Legal, vou tirar uma má notícia se você está olhando para ser pobre. Tá? Ah, eu não quero... Eu tenho medo de ter depressão. Eu tenho medo de morrer. Tá, todo mundo vai morrer, não precisa ser agora, mas a gente pode melhorar a sua vida aqui enquanto isso. Você entendeu? Você vai marcando as coisas e você vai observar o que você fala para você. Como é que você se refere? Como é que você lida com você? Oi, Thaís, bem-vinda. A Luzia diz, cheguei um pouquinho atrasada, mas já gostei do assunto. Vou ver na reprise. Eu acho que você vai gostar. Por que eu tô pedindo para você fazer uma lista? Porque a nossa mente, ela é reprogramável. Só que a nossa mente inconsciente,
Lembra, 10% consciente, 90% inconsciente. Então, nossa mente inconsciente, ela é esperta. Ela já sacou que nós não somos tão confiáveis quanto gostaríamos. Nós falamos para ela, eu quero ser feliz. Aí, daqui a pouquinho, tá? Isso em uma semana. Aí, daqui a pouquinho eu digo, ai, mas eu não sei se eu mereço. Ai, será que eu vou ter direito? Ai, será que existe felicidade? Ai, será? Ela fala, bom... A pessoa não sabe o que quer. Então, para nós fazermos uma reprogramação, nós trabalhamos normalmente, no máximo, com 3 mudanças por vez. Às vezes eu trabalho com uma, eu estou há 3 semanas trabalhando com uma mudança de paradigma dentro de mim. Tá? Eu gosto muito de uma frase que antes de começar qualquer mudança, quem falava essa frase era o Gasparetto. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz com ele, eu achei o máximo, porque ele dizia uma coisa, e o Marcelo que fez a live com a gente em relação à questão da prosperidade, no dia eu nem comentei, porque eu não lembrei, mas hoje eu acho que cabe dizer, ele dizia o seguinte, o Gasparetto, que nós éramos criados para sermos carentes ou para sermos não prósperos. Nós tínhamos uma carência dentro de nós tão grande que nós nos autoempobrecíamos. Estou falando as minhas palavras, né? O que significa isso? Eu começo a acreditar tanto na falta, tanto no que eu não quero. Eu começo a, em vez de caminhar para o que eu quero, eu caminho em direção ao oposto. Em vez de buscar o que eu quero, eu busco o que eu não quero, achando que com isso eu não vou sofrer. Que eu crio dentro da minha mente um vazio. Eu crio dentro da minha mente um padrão de carência. Carência financeira, carência afetiva, carência amorosa, carência, sabe, de tudo. De alegria, de felicidade, de tudo. Então ele dizia que antes de nós começarmos a fazer qualquer coisa, nós tínhamos que quebrar esse padrão de carência. E ele usava uma frase que eu acho o máximo, mas eu vou dizer a frase, eu vou dizer a contraindicação, porque é muito importante nós sabermos que tudo que nós fazemos, tudo, ela tem contraindicação, tá certo? Essa coisa de, vou fazer, não vou ter contraindicação, não é real. Então, vamos lá. Qual é a frase? Eu estou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero. Tá? E aí é interessante, porque olha que interessante. A primeira semana que você fale isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes por dia, o que vai acontecer com a sua mente? Você vai começar a ouvir o seguinte, será mesmo? Mas eu não tenho tudo que eu quero. Mas eu não estou satisfeita com a minha vida. Eu não tenho nada do que eu quero. Você está dizendo isso, mas é mentira. Você começa uma briga dentro de você. A sua mente inconsciente começa a brigar com a sua mente consciente. E tem muita gente que entra em choque. E aí para. Gente, é nesse momento que a gente tem que manter-se firme. Oi, Célia, bem-vinda. Por que nós temos que nos manter vivos? Porque você carregou durante anos aquela crença com você. E agora que você quer mudar, é como se fosse, e aí eu brinco, né? O teste do universo. Será que a pessoa quer mesmo? Tá, você tá me dizendo isso, é verdade? Vamos testar? Vamos ver se essa pessoa realmente quer. Ou, como alguns falam, é a lei de Gerson, né? Você fica anos sem ninguém olhar na tua cara, aí aparece um cristão que te pede namoro. E aí, de repente, aparece 3. E você fala, meu Deus, o que faço agora? É o universo questionando o que você realmente quer. O mesmo com o emprego. Você fica procurando emprego, não encontra um. Aí você encontra um, aparece mais outro. E você fala, cara, e agora? A pergunta é, o que você realmente quer? Então o universo vai te testar, mas não é, você pode chamar de universo, você pode dizer a sua mente inconsciente, ela vai testar se o que você está dizendo é verdade ou não. E como ela não confia em você, porque você já fez isso com ela muitas vezes, você já disse uma coisa, quando ela começou a trabalhar aquilo, você mudou de ideia, tá? A primeira semana é um inferno na torre.
Então, na primeira semana, por exemplo, eu tô fazendo essa mudança, né? A primeira semana que eu fiz, o que eu fiz? Eu comecei, né? Eu estou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo que eu quero. Inclusive, e aí eu coloquei aquilo que eu realmente queria, né? Gente, a minha mente surtava, a minha agenda deu uma desestabilizada, tá? Teve dias que eu acordei mal. Eu olhava e falava, meu pai amado, mas que é isso? Eu ficava mal. Aí eu falei, tá bom, mente, pode fazer o que você quiser. Eu quero isso e eu não vou mudar de ideia. A minha avó dizia que eu era muito determinada, então eu sei muito bem o que eu quero. Uma outra frase que eu uso muito é, eu sei muito bem o que eu quero. Aí tem gente que diz pra mim, não tem a menor ideia do que eu quero. Eu falo, eu sei muito bem o que eu quero. Porque a minha mente inconsciente sabe o que eu quero. Então, quando eu digo que eu sei muito bem o que eu quero, ela me traz tudo o que eu realmente quero. Tá? Pode ser que naquele momento eu ainda não tenha consciência, mas ela sabe. Tá? Porque eu sei que eu quero tudo de bom pra mim. Você também não sabe? Tá? A Ellen diz o seguinte, fato, isso sempre acontece. E acontece porque a nossa mente inconsciente, tem gente que vai chamar de universo, do diabo, da mente inconsciente, do provador, você dá o nome que você quiser. Isso daí não tem a menor importância. O que importa é você precisa saber que a tua crença antiga vai lutar bravamente para não ser descartada. Ela foi sua companheira por tantas vezes, ela foi sua melhor amiga. E agora você não quer mais ser amiga dela? Que bagunça é essa? Que zona é essa? Então, o que ela faz? Ela tenta ficar na tua vida. Como? Minando pra ver se você realmente vai. É como se você colocar, sabe, gato? Você põe pra fora, ele volta. Você põe pra fora, ele volta. Você põe pra fora, ele volta. Tem uma hora que ele fica pra fora. Mas até ele ficar pra fora, você vai ter que ter aquele hábito. Põe pra fora e volta. Ou criança que dorme no teu quarto e você precisa. Você leva pra cama, ela acorda no meio da noite e vai pra tua cama. Você pega ela e leva pro quarto de novo. Ela volta pra sua cama. A primeira semana é um inferno. É um horror. Por quê? Porque você criou um hábito e você quer mudar um hábito. É como renegociar. Então, o primeiro ponto é, eu vou preparar a minha mente, tá? Para aquilo que eu quero. Eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo que eu quero. Tá, ainda não tenho tudo, mas é o que eu quero. Eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo que eu quero. A primeira semana é dificílima. Tá? Isso não é uma crença, é porque você está brigando com a crença anterior, não querendo ceder lugar para a nova crença. Tá? É o que ocorre no mundo. O antigo não quer ir embora porque ele já está ali num lugar tranquilo. A segunda semana, a tua alma vai começar a dizer, realmente, eu estou satisfeita com a minha vida, eu sei tudo o que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero. Na terceira semana, você já vai parar de questionar. Na quarta semana, você vai começar a acreditar nisso. Tá? Então, imagina, tá? Que uma criança, vamos pegar uma criança, tá? A criança nasceu e aí você diz, é um problema essa criança. Gente, não relaxa, é um problema. O que essa criança, ela cria como crença? Eu sou um problema. O que ela vai fazer em todo lugar que ela for? Ela vai se tornar um problema. Entendeu? A Luzia disse, ufa, obrigado por me fazer sentir normal dentro do processo. Luzia, não é difícil, eu não gosto dessa palavra. Eu sempre falo que é trabalhoso. Não existe nada na vida que não seja trabalhoso. Para ficar bonita é trabalhoso, porque nós temos que fazer maquiagem. Não é difícil e não é impossível. Eu não acho que nada seja difícil ou impossível, só que é trabalhoso. E nós temos que ter claro que nós estamos carregando aí um peso morto desde que nascemos, muitas vezes, ou desde os 7, 8, 10 anos. Às vezes você carregou esse peso, eu não tenho sorte no amor. Cara, puta crença difícil. Muitas mulheres acreditam nisso. Não existe homem legal no mundo. Cara, pode aparecer o cara mais legal, ela não vai enxergar. Então, primeiro, por quê? Porque ela tá vivendo a carência, ela tá tão habituada a passar fome que ela nem sabe o que é abundância, fartura ou prosperidade. Então, a primeira coisa, quando nós falamos em crenças, é que nós temos que sair dessa carência que o planeta cria.
Por quê? Porque quando eu crio uma carência, eu te faço meu prisioneiro. Se todo mundo for feliz, se todo mundo tiver realizado, como é que vai ser o mundo? Aí vai ser maravilhoso. Não vai ser maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas não vão ter controle sobre você. Você vai ser livre. Mas Regina, isso não é legal? Depende, para mim é ótimo. Para muita gente que vive em cima do medo, em cima da angústia, em cima do desespero do outro, você acha que eles realmente querem que mude? É só nós percebermos como é difícil mudar um político. O político quer morrer político. Por que ele quer fazer isso? Porque ele se adapta àquela vida e ele não quer mudar. O mesmo ocorre dentro de nós. Então, o meu desafio para você é, primeiro, se dar conta das crenças limitantes. Então, como é que eu identifico uma crença limitante? É difícil, é complicado, é impossível, eu não consigo. Toda vez que eu usar essas palavras, você já sabe, tá com uma crença limitante. Tá? Tem um monte, mas essas 4 são as básicas. Como é que eu sei que eu tenho uma crença de afastamento, ou uma decisão de afastamento? É toda vez que você me diz o que você não quer e não o que você quer. Olha que louco. Toda vez que eu digo que eu não quero, eu caminho para o que eu não quero. Não é maluco isso? Então, esses são os pontos que você precisa anotar. E o terceiro é fazer esse exercício aí de 3, 4 semanas, que é começar a substituir a sua crença de carência por uma crença de abundância. Eu estou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero. Quando eu digo isso, o que eu faço? Tá? Eu estou me dando permissão para viver tudo o que eu quero. E o universo ajuda. Tá? Porque a sua mente, ela começa um programa de reprogramação. Mas lembra, primeira semana ela vai brigar bravamente para se manter. Segunda semana ela já vai estar assim. Na terceira semana ela já relaxou e falou, dessa vez ela sabe o que ela quer. Entendeu? A Ana tá dizendo, como sempre, ótima live, amei, vou fazer isso. A Lu, adorei, ótimo. E aí, 2 coisas, né, que é interessante. Por que muitas vezes eu peço e a gente tem criado, por que eu tenho trabalhado muito a questão da jornada das deusas com as mulheres? Por que eu tenho trabalhado tanto a questão da cura do feminino através da jornada das deusas? Por quê? Porque ali nós trabalhamos com o inconsciente, com tudo que essa mulher recebeu de negativo em relação a crenças, a padrões, a modelos, em relação a casamento, em relação à vida profissional, à vida afetiva, ela como mulher, e que a gente consegue liberar devolvendo para os antepassados, onde foi criado. Porque isso é muito mais profundo. A partir daí, trabalhar as crenças que ela criou é muito mais simples. Não é incrível quando a gente consegue entender o processo? Semana que vem, nós vamos estar falando sobre terapia da linha do tempo. E aí eu vou explicar como é que na terapia da linha do tempo a gente libera as crenças sem essas 3, 4 semanas. Porque na terapia da linha do tempo, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos liberar, tá, a parte emocional. Por exemplo, em 5 a 6 sessões, eu consigo liberar todas as conexões emocionais que você criou e que te mantém muitas vezes preso, seja num pânico, seja no medo, seja na angústia, seja até mesmo na compulsão. Então eu quero te convidar para a semana que vem, você está aqui conosco na quarta-feira às 15 horas, e quem quiser saber um pouquinho mais, seja sobre a jornada das deusas, sobre a TLT, é só nos mandar um WhatsApp ou nos mandar uma mensagem pelo Instagram, tá certo? Eu espero ter colaborado mais um pouquinho com vocês, levando mais um pedacinho daquele retalho da coxa que nós estamos construindo de autoconhecimento. Então, muitíssimo obrigado por estarem comigo e eu vejo vocês na próxima semana. A Laísa tá dizendo, muito bom, mas quero a festa. Laísa, mantenha o pensamento positivo que eu consigo fazer a festa desse jeito, tá bom? Um super beijo para todo mundo e até a semana que vem.